Fala galera, tô aqui de volta já. A qualidade do primeiro vídeo ficou um pouco ruim, eu diminuí para eles ficarem menores, né? Só mostrar aqui pra vocês como é que tá, ó. Esse videozinho aqui bem pequenininho, com a qualidade horrível, tá dando 125 MB, pra você ver aí. Mas bora lá continuar, né? Então, ó, essa primeira classe main, como eu falei anteriormente, ela tá fazendo o seguinte. Ela só tá pegando a classe como classe principal, né, e mostrando o Hello World. Então, essa aqui a gente vai tratar como a nossa classe principal, certo? Antes da gente entrar em objeto real, né, a gente vai criar nossas classes. E o que é que acontece? Quando a gente cria uma classe, a gente vai criar uma outra classe, no caso, né, a gente vai ter que pensar para que é que essa classe vai servir. Por exemplo, eu vou criar uma classe pessoa daqui a pouco, certo? Eu tenho que pensar, bom, o que é que essa classe vai fazer? É aí onde entram os atributos e os métodos, né? Mas Jefferson, o que é um atributo e o que é um método? Você pensa o seguinte: tem como atributo aquilo que a sua classe vai ter como atributo. Por exemplo, você vai criar uma classe pessoa. Aí você vai pensar, pô, o que é que uma pessoa tem? Então, o que uma pessoa tem será os seus atributos, certo? Jefferson, o que uma pessoa pode fazer? Aí, nesse caso, a gente tem como método, né? Então, ó, a gente considera uma classe, galera, como uma receita para futuros objetos. Assim como uma casa tem a sua receita, uma planta, né? Através dessa planta eu posso ter várias casas. Então, no caso, a minha classe é a casa e os meus objetos, ou melhor, a minha classe é a planta e os meus objetos são as casas baseadas naquela planta, entendeu? Então, ó, através de uma classe eu posso ter vários objetos, né? E é isso que a gente vai fazer aqui agora. Eu vou criar agora uma classe pessoa, certo? É o public class pessoa. Lembrando, galera, que eu estou seguindo aqui o padrão do Java, né? Que o nome da classe sempre ela vai começar com uma letra maiúscula, certo? E o nome do arquivo sempre será o nome da classe, ó, pessoa.java. Sempre será assim, certo? Perceberam esse public aqui antes da classe? Esse public aí, ele está indicando que essa classe pessoa, ela pode ser acessada publicamente de qualquer outro arquivo dentro do mesmo pacote, né? Sem eu precisar ter que dar aqueles import, né? Então, eu declarei ela como pública porque já já a gente vai incluir ela aqui dentro da classe main, certo? Vamos continuar aqui. A partir de agora, galera, a gente vai colocar os atributos. Ó, a gente vai colocar os atributos. Atributos. Os atributos da classe, como eu falei antes, são o que essa classe pode ter como atributo. Por exemplo, o que uma pessoa pode ter? Você vai dizer nome, e-mail, sexo, CPF e idade, né? Pronto. São os atributos que a minha classe pode ter. Nesses atributos, a gente vai colocar umas coisinhas. Primeiro, eu vou chamar todos esses atributos de public. E quando eu estiver falando sobre encapsulamento, eu vou explicar o porquê desse public, certo? Mas ainda não é a hora de explicar ele, né? Por enquanto, a gente está tratando isso aqui como variáveis de objeto, né? São atributos. E eu vou colocar todo mundo aqui como string e vou mudar apenas a idade para inteiro, né? Tudo aqui é string, mas a idade é inteiro. Lembrando que o Java ele é fortemente tipado, então eu tenho que colocar a tipagem do lado, né? Diferente do PHP e outras linguagens fracamente tipadas, né? Onde a gente não precisa declarar tipo. Então vou salvar aqui e vamos lá no main.
Aqui no main, galera, a gente vai fazer uma coisa diferente, certo? A gente vai criar um objeto do tipo pessoa. Para fazer isso, a gente vai ter que chamar a classe para cá para dentro, certo? Não será preciso eu dar um import, não será preciso eu fazer isso. Eu só preciso fazer isso aqui, ó, pessoa, certo? Isso aqui já indica que eu estou chamando a classe pessoa e só está sendo possível porque ela está pública e porque ela está dentro do mesmo pacote, certo? E aí o nome da variável que eu quero usar, ó, public. Eu vou utilizar uma variável alguém da sala, né? Vou utilizar aqui a Carol e ela vai ser um novo objeto do tipo pessoa, certo? Tá aí. Então, a partir de agora, essa variável Carol será uma nova pessoa, ou seja, ela será um objeto do tipo pessoa, né? Ela não é mais uma variável, ela é um objeto. Então, galera, a gente pensa o seguinte: se essa variável é uma pessoa, então todos esses atributos podem ser repassados para ela, não é? Então, ó, eu vou fazer o seguinte: vou pegar a variável Carol e vou passar para ela o nome, né? E aí eu vou escrever o nome dela, certo? Depois o e-mail, né? E-mail, né? .com. E assim eu vou fazendo de atributo por atributo, certo? Vou pegar todos os atributos e vou colocar aqui, ó. E-mail, sexo. Se eu tivesse pegado um exemplo masculino, eu ia fazer zoeira, né? Mas como eu peguei a Carol, então eu vou utilizar a não zoeira. CPF, que é o CPF, 3.000.124-96. Por último, se eu não me engano, era a idade. Eu não sei a idade dela, então eu vou colocar aqui 15, certo? Então o que foi que eu fiz aqui? Eu coloquei todos os atributos para o objeto que eu acabei de criar. Então, galera, agora ficou fácil. Se eu chamar aquele método, vou tacar só um println para ver se ele, meu Sublime não autocompleta. Tem que colocar system.out.println. Eu vou poder escrever, ó, seu nome é dois pontos. Eu vou utilizar uma concatenação, que é esse maisinho, e o objeto no qual eu pego o atributo. Olha aí, para o nome, né? Então agora eu posso imprimir todos os demais. E-mail, sexo, CPF e a idade. Eu não troquei ali na variável, né? Vou trocar aqui agora. Idade. E assim eu consigo imprimir todos os dados do objeto, porque eu salvei todos os atributos aqui nos meus systems.out. Olha aí como é fácil. Vamos lá compilar, né? Ó. Compilei, não teve nenhum erro, então vamos executar, ó. Java.main. Tá aí todos os dados que eu acabei de colocar, beleza? Já já eu vou tentar voltar falando de encapsulamento e de métodos, né? Senão o vídeo fica muito grande.